O Estatuto da Criança e do Adolescente garante acesso à escola pública e gratuita próximo à residência do aluno. Mas a distância tem sido um problema para muitas famílias e uma queixa frequente em Ribeirão. Essa família, que preferiu não ser identificada, faz parte dos casos em que a escola fica longe da residência. Eles moram no Jardim Manuel Pena e a filha de 8 anos estuda no São José. São bairros próximos, mas para a mãe, que precisa levar e buscar a filha todos os dias a pé, fica muito distante. Ela tem que se alimentar muito cedo, porque eu tenho que sair 10h30 de casa para chegar 12h30, 20 para 1. Aí eu chego em casa 2h20 da tarde, quando é 3h30, 20 para as 4, eu tenho que descer de novo com eles a pé para mim buscar ela. Aí eu chego 5h30 lá e aí ela sai 10 para 6. Aí eu chego em casa 7 horas da noite com eles. E é assim, só que eu tô nesse sofrimento com essas crianças. Agora eu vou ter nenê, o meu medo é isso, ir com recém-nascido de dieta, né? Coisa com essas crianças. A criança estuda na escola estadual Expedicionários Brasileiros, só que tem uma outra bem mais perto da casa em que mora, que é a EMF, professora Maria Inês Lopes Rossi. E é para essa unidade que a mãe gostaria de conseguir transferência para a filha. É muito perto para mim e me facilita muito, porque lá no Expedicionário Brasileiro é uma escola muito boa também. Só que para mim é a distância que está me complicando. Você já pediu essa vaga na Secretaria da Educação? Já pedi a transferência dela, estou pedindo desde dia 12 de junho do ano passado e não consigo. Até hoje eu estou pedindo, agora em fevereiro eu pedi de novo a transferência e eles falam que não tem jeito. Cada um fala uma coisa, que eu tenho que esperar o sistema girar toda terça e quinta e que eu estou dentro da lei, que ela já está tendo assistência, já está sendo atendida e que eu tenho que esperar. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala em igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e que deve ser próximo da residência. Também garante vagas para irmãos que frequentam a mesma unidade. Ribeirão Preto entende próxima residência como um raio de 2 quilômetros, né? Então toda criança tem direito a estudar numa escola num raio de 2 quilômetros da sua casa. Quando não dá, o que deve ser feito? Quando não dá, é um direito violado. Então o município ele tem o direito de procurar o conselho tutelar para que a gente garanta o direito dessa criança, desse adolescente que tem uma vaga próxima da sua casa. Então é só vir até o conselho tutelar com comprovante de residência, documentação da criança ou adolescente e dos responsáveis e a matrícula ou a intenção de transferência de vaga. Cerca de 12% dos atendimentos no Conselho Tutelar de Ribeirão deste ano são relacionados a vagas de escolas. As queixas são encaminhadas ao Ministério Público. E o Ministério Público provoca judicialmente a Prefeitura para que saia a vaga. Às vezes sai, às vezes a Prefeitura não cumpre a liminar. Nesse caso, a gente entra de novo com pedido para o Ministério Público, né? Porque a Prefeitura diz que não tem déficit de vagas em escolas, mas na prática a gente aqui percebe que existe. Estudar longe de casa, falta de vagas, tudo isso acaba gerando outros problemas, como impacto negativo no processo de aprendizagem e até evasão escolar. Isso, de alguma maneira, vai impactar em dificuldade para essa criança acessar a unidade de ensino, isso vai impactar em desgaste para ela, isso vai impactar em desmotivação e, num último grau, pode impactar, inclusive, no abandono, né, da carreira acadêmica dessa criança e, é óbvio, impactando na vida dessa criança, na sociedade, formando um adulto menos consciente, menos capaz de consumir. Então, na verdade, a sociedade inteira perde com tudo isso. O especialista em educação alerta sobre uma lei nacional aprovada em 2019 que mexeu nessa questão de distância entre a escola e a residência do aluno. Até 2019, tinham 2 documentos federais norteadores em relação a isso, que era justamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. Em 2019, foi aprovada uma lei, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, que retificou alguns artigos e alguns incisos dessas 2 leis
federais e retirou do texto essa obrigatoriedade dos 2 quilômetros de acordo com a residência da criança e a escola. Então, secretarias municipais, secretarias estaduais ficam obrigadas, sim, a disponibilizar a vaga, mas não mais na proximidade da residência da criança. O que fere o princípio da equidade, que é o princípio da justiça e da igualdade. Não adianta oferecer a vaga na escola e a criança não conseguir acessar. Qual seria a saída? A saída seria justamente as secretarias, agora desobrigadas com essa questão da distância, ter um departamento, ter uma câmara de estudo que pudesse, se debruçar sobre essa situação e fazer estudos de viabilidade em relação a onde a criança mora e aonde ela pode estudar. E não simplesmente cumprir a lei e colocar a criança numa determinada vaga da qual ela não tem condições de acesso. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria Municipal de Educação garantiu que a atribuição de vagas é realizada de acordo com a proximidade da residência do estudante. E conforme estabelecido em lei, essa vaga está assegurada dentro do raio de 2 quilômetros do endereço informado no momento da inscrição. Disse ainda que a mudança de unidade depende de disponibilidade da escola e que essa checagem ocorre 2 vezes por semana de forma automática. Por fim, a pasta disse estar em contato com a responsável pela aluna em questão para orientá-la quanto à tentativa de transferência. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos no canal digital da Clube Igor Lorenzato, ele que é cientista político. Igor, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala em igualdade em condições para o acesso e permanência na escola, que deve ser próxima aí da residência, né? Essa é uma regra geral que precisa ser cumprida não só em Ribeirão Preto, mas em todos os municípios? Boa tarde. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Sim, essa é uma regra geral que precisa ser cumprida em todos os municípios, não apenas em Ribeirão. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Constituição Federal garantem que o acesso à educação é um direito de todas as crianças e adolescentes, priorizando a proximidade da escola à residência. Isso é importante para assegurar que todas as crianças tenham essa oportunidade de frequentar a escola de uma maneira muito mais efetiva e com menos barreiras físicas, que é o que atrapalha, realmente. Os municípios têm uma obrigação de organizar um sistema de ensino que essa regra seja cumprida. E nós mostramos aí a dificuldade de uma mãe para levar e buscar a filha a pé, mesmo que seja aí num raio de 2 quilômetros, conforme a lei. Mas é uma situação que pode e deve ser revista? Sim, essa é uma situação que pode e que deve ser revista tanto no âmbito prático quanto no âmbito legal. Embora a jurisprudência recente, até no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, de abril deste ano, e a legislação preveja que a escola deve ser próxima à residência, em até 2 quilômetros, as condições reais enfrentadas pelas famílias precisam ser consideradas, Se a distância, mesmo que dentro desse limite, representa uma dificuldade significativa, é necessário avaliar soluções como o fornecimento, por exemplo, de transporte escolar. O judiciário até vem interferindo para assegurar que esse direito à educação seja realmente acessível, levando em conta as circunstâncias específicas, claro, de cada caso, mas é importante que o Ministério Público e o Poder Judiciário atuem nisso para evitar uma desídia e um fechar de olhos aí no poder público municipal. Bom, e o que as famílias que passam por essa mesma situação devem fazer? Se não forem atendidas, procurar a justiça. Esse é o caminho. Exatamente. Sim, eles têm que procurar a justiça, o Ministério Público, porque as vagas nas escolas, elas devem... Na verdade, um outro caminho também é procurar primeiro, eu acredito, até por uma questão de boa-fé, procurar a Secretaria da Educação no município para saber se há ali uma atitude objetiva e rápida que possa ser entregar o que a família precisa, na verdade, que é a criança próxima à escola. Mas o judiciário tem um papel realmente de garantir que os direitos fundamentais sejam respeitados, incluindo o direito à educação. Se o poder público não consegue, ou por outras razões se diz impossibilitado de garantir esse direito, as famílias elas têm que procurar o Ministério Público, o Poder Judiciário, porque é um direito. Agora,
A gente viu aí que cerca de 12% dos atendimentos no Conselho Tutelar de Ribeirão deste ano foram relacionados a vagas de escolas. Essas queixas são encaminhadas sim ao Ministério Público, mas o município poderia evitar essa situação, esse transtorno todo? Sim, o município poderia adotar medidas para evitar essas situações, né? Um planejamento eficiente, um investimento em infraestrutura escolar é fundamental para que essas vagas, né, essas demandas por vagas sejam efetivadas, né? O município ele deve monitorar continuamente essas necessidades, né? Hoje a gente está hoje no século 21, né? A gente está na era aí da inteligência artificial que consegue fazer várias coisas. É impossível, né, que com vontade de agir, né, com vontade de garantir os direitos, né, os políticos, os agentes públicos que tenham vontade de garantir esse direito, eles têm todos os instrumentos na mão para conseguir organizar e garantir um acesso mais eficiente à educação para as crianças. E o problema é que estudar longe de casa, falta de vagas, acaba gerando consequências também para o aluno, né? Com impacto no processo de aprendizagem e até evasão escolar, não é mesmo, doutor? Sem dúvida, né? Estudar longe de casa, ele causa um impacto significativo no processo de aprendizagem de qualquer pessoa, né? Principalmente das crianças. A gente fala aí, para universitários, né? Adolescentes, gente mais velha, já é difícil estudar, você imagina para uma criança, né, que está numa fase em que é muito importante o tempo na escola, né? E esse tempo e dificuldade no deslocamento, ele pode afetar a assiduidade, o desempenho escolar. Essa distância, ela pode levar à evasão escolar, prejudicando o desenvolvimento social da criança, né? Às vezes a gente vê uma criança num cruzamento no dia de semana e a gente se pergunta, por que não está na escola? Muitas vezes não é porque ela não quer ou não é porque a mãe não quer, mas é porque o acesso para essa pessoa, a realidade dela é tão difícil que não é possível que ela esteja na escola porque o poder público não ajuda. Igor, muito obrigada pela entrevista, participação aqui no Jornal da Clube. Até breve. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde.